Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Trazendo mais um vídeo, né? Mais uma reflexão aqui para a tua vida e também para minha vida. Quantas vezes você já se sentiu perdido e você se pega repetindo sempre as mesmas coisas, né? Sempre o mesmo padrão. O que é esse padrão? Esse padrão é o meu comportamento que a gente tem todos os dias. Você já parou para pensar que esse comportamento é que precisa mudar? Quando a gente precisa modificar a nossa vida, né? Quando a igreja pede se converta. O que é se converta? É mudar a nossa vida. E para mudar a nossa vida é mudar o nosso comportamento. E aqui também a ciência, né, nos ensina que se eu quero modificar também a minha vida, a minha estrutura interna, né, que é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e aqui que respalda as nossas ações. Eu preciso também modificar o meu comportamento. Mas eu não modifico o meu comportamento com o meu comportamento. Eu modifico o meu comportamento mudando por dentro. A nossa conversão também, a gente muda o quê? Primeiro o nosso interior, porque vai ser mais sólido, vai ser mais duradouro. Se eu tentar fazer algo aqui fora, eu vou até ver algum resultado, só que esse resultado ele não vai se manifestar na minha vida e na tua vida de uma forma duradoura. É preciso a gente sementar. O que é sementar? É tipo um cimento, né? Que gruda, que cola. Então, assim, quando a gente precisa melhorar a nossa vida, alguma coisa na tua vida não tá boa, qualquer coisa que a gente precisa melhorar na nossa vida, primeiro de tudo, eu não melhoro essa coisa, melhoro a mim, melhoro a você. Então, assim, quando a gente compreender, colocar aqui na nossa cabeça que é o nosso comportamento que precisa mudar, porque as palavras a gente consegue trocar instantaneamente, não é verdade? Eu troco as palavras aqui agora, rapidinho. Só que não é só trocar as palavras. Para trocar as palavras, eu preciso também manifestar o meu comportamento. Porque assim, o nosso comportamento está manifestando o nosso estado interno. A gente é como se fosse um robozinho. Que a gente está indo para a vida de acordo com o que está aqui na nossa estrutura interna. Aqui dentro da nossa cabeça está armazenado, né? Tudo aquilo que a gente acha de vida, que a gente entende que é a vida, que é tudo aí na tua vida. Então, assim, quando a gente tenta mudar, a primeira coisa que a nossa mente faz é tentar nos parar, porque ela não quer gastar energia, ela quer continuar no mesmo padrão. Faz sentido para você que às vezes a gente tem 30, 40, 20 anos de um determinado comportamento, aí quando a gente se pega para querer mudar, vai ter resistência? Por quê? Porque a nossa mente, né, a nossa estrutura interna já tem um comportamento de tempo, já está no modo de sobrevivência. O que é modo de sobrevivência? Tudo aquilo que está adoecendo a nossa vida, porque assim, se a gente tem que ter a consciência que qualidade de vida não é só as coisas aqui fora. Qualidade de vida, para mim e para você, também é a qualidade interna. As nossas atitudes aqui fora é um espelho de como é por dentro. Então, se aqui no espelho eu tô olhando e não tô gostando aqui no espelho da vida, eu não vou mudar o espelho da vida. Eu mudo aqui o que está refletindo. E o que está refletindo é aqui dentro de nós. Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Não é só eu sei, eu já ouvi falar sobre isso, não é a primeira vez que você fala, já ouvi outras pessoas falar. Isso não vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é a ação, é a experiência que enriquece a nossa vida. Quando eu toco, quando eu vejo, quando eu sinto, quando eu modifico um novo comportamento, é porque eu mudei uma nova estrutura interna. Só que esse comportamento a gente não muda da noite para o dia. Às vezes você pode falar assim: eu comecei a fazer essa mudança, mas ainda não vi resultado. É claro, porque a gente não faz milagre. Eu e você, a gente faz o nosso processo. E o nosso processo é passo por passo, é caminhada por caminhada.
Só que às vezes a gente está fazendo um movimento e por a gente não tá vendo resultados, a gente acha que não está surtindo efeito, mas tá, porque se é um movimento interno, é sutil. Eu e você não estamos vendo, mas o movimento está acontecendo. Quando se a coisa acontecer, já vai estar aqui manifestado aqui fora. Então é preciso a gente continuar mesmo não vendo. Continue caminhando mesmo no escuro. Porque assim, ninguém modifica a sua vida da noite para o dia. Mesmo Paulo, né, quando era Saulo, quando ele caiu do cavalo, ali começou o processo de conversão dele, né? O processo de conversão dele não se deu quando ele caiu, Saulo, ele já não levantou Paulo, mas não mesmo. Ele teve que percorrer um processo ali de amadurecimento, de comportamento e também espiritual. Ele não mudou da noite para o dia, ele não mudou naquele tombo, ali foi o início. Eu e você também, a gente tem o nosso início, mas não significa que o nosso início vai ser a mudança total, mas significa se a gente fizer o nosso início e continuar passo por passo, a longo prazo a gente já vai ver a mudança na nossa vida, porque a gente mudou nossa estrutura interna, sustentou aquilo dia após dia, depois o nosso corpo, de tanto a gente roda, como porque a nossa mente é apenas na repetição, aí de tanto engrenar manualmente, né, colocando novas informações dentro de nós, a nossa mente já vai pegando aquele comportamento, aquelas ideias, esses pensamentos, e ela vai automatizando, né, ela vai deixando ali para formar um novo comportamento, novas atitudes que vai formar a nossa personalidade. É assim que a gente funciona. Por isso que às vezes a gente acha assim, eu tô 30 anos dentro da igreja, 40 anos dentro da igreja e eu ainda não modifiquei. Por quê? Porque existe a nossa parte humana, a gente é um ser espiritual vivendo uma vida humana. E se a gente tá aqui na matéria, se a gente tá aqui nesse plano terreno, a gente precisa olhar para a matéria. Se Deus fez os nossos sentimentos, se Deus fez os nossos pensamentos, é pra gente saber usar. A gente precisa saber usar, senão a gente vai ficar refém. A gente precisa ter os dois alinhados para eles se unirem e formar uma só atitude, né? Formar um só comportamento. Então, assim, a parte mais difícil da gente mudar é a constância. A parte mais difícil da gente modificar a nossa vida é o todo dia. Só que assim, se eu não fazer todo dia, quem vai fazer por mim? Porque nem Deus faz. A conversão não é a parte de Deus. A parte de Deus é dar as ferramentas pra gente. A nossa parte é manusear as ferramentas. Então, assim, a grande importância da gente se conhecer. Já dizia Santa Teresa d'Ávila que o autoconhecimento, né, o conhecimento de nós mesmos é a maior virtude que a gente pode dar para nós mesmos, porque quando você se conhece, eu tenho aqui um manual, eu sei como é que eu funciono. Então agora eu vou colocar esse manual para funcionar do jeito certo, porque eu e você temos funcionado há anos do jeito errado. Porque a gente não está tendo esse manual, porque a gente não está tendo conhecimento, ou se está tendo conhecimento, não está colocando ação. Conhecimento sem ação não serve para nada. O conhecimento só é válido quando eu trago aqui para ação, que é todo santo dia. Então, assim, a gente precisa modificar a nossa estrutura interna. Porque se a gente não modificar a nossa estrutura interna, a gente vai achar que a gente é assim. E a gente não é assim. O comportamento errado que a gente tem, as nossas atitudes erradas, tudo isso está formando a nossa personalidade, está formando quem nós somos. E quem nós somos às vezes está desfigurado totalmente. Uma imagem totalmente disfuncional daquilo que a gente é. Então a gente precisa olhar para dentro. Olhar para dentro, né? Cair em si. O que é cair em si? É eu olhar para dentro e ter consciência. Quais os pensamentos que eu estou tendo a maior parte do tempo? O que está rodando aqui no piloto automático que eu nem tenho consciência? O que é isso?
Quando eu não tenho consciência, tá rodando aqui. Um exemplo, a gente não precisa parar para pensar que todos os dias a gente tem que levantar, escovar os dentes, tomar café. Por quê? De tanto a gente fazer isso, mas de tanto a gente repetir, já tá automatizado. É o nosso corpo que faz pra gente. A gente não precisa pensar sobre isso, entende? Isso é um pensamento automático. Isso é um pensamento inconsciente, que a gente não precisa ter a consciência dele. Agora, tudo aqui dentro da nossa cabeça também funciona dessa mesma forma. Então, assim, se eu e você, a gente não tiver consciência do que a gente está falando e pensando, porque o que eu estou falando, o que eu estou pensando, está vindo da onde? Olha só, vamos agora cair uma ficha dentro de nós. O que eu estou falando, o que eu estou pensando, está saindo da onde? Qual que é a fonte? Aqui na minha cabeça. E se essa fonte está errada, se essa fonte não está clara, aqui fora também não vai estar. Então, assim, o grande ponto principal é a nossa mudança de vida, que é a nossa mudança de comportamento. E volto a falar, ninguém muda da noite para o dia, mas não mesmo, a não ser que Deus, por sua misericórdia, chegue aqui agora e faça sua obra completa em mim. Aí sim, né? Deus pode, ele pode. Só que não é assim que Deus age. Deus quer que eu e você aprendamos, porque quando a gente vai aprendendo, vai se modificando, a gente vai se tornando outra pessoa, a gente vai dando valor, a gente vai criando habilidades, a gente vai adquirindo as virtudes, a gente vai tendo gosto daquele caminho, mesmo que seja um caminho difícil, mas é o caminho difícil que nos torna mais amadurecido. Não é um caminho fácil. Ficar sentada só achando que eu sou assim não vai modificar a nossa vida e também não vai melhorar. Então a gente precisa olhar para essa parte em nós, que é a parte de dentro, a parte dos nossos sentimentos, a parte dos nossos pensamentos que está conduzindo a nossa personalidade. É isso que a gente precisa modificar dentro de nós.